Hora de um dos assuntos que eu mais gosto aqui nos canais do Ariel Selbach, falar de cinema. O filme de hoje é o filme Alive, filme lá de 1993. Este que é o filme número 164 que contamos para você aqui nas críticas de cinema by Ariel. Alive, que no português seria Vivo, e que teve o nome oficial aqui no lançamento no Brasil para Vivos. Vivos, então, é o filme de hoje que Ariel Selbach conta para você, um filme que é diferente porque este é baseado em uma história real. Começamos aqui com a sinopse do filme. Então, um time uruguaio de rugby decidiu realizar uma viagem sobrevoando os Andes com destino ao Chile, onde realizariam uma partida amistosa, os jogadores, juntamente com alguns familiares também. Em meio à viagem, um acidente com um avião faz com que ele caia em plena neve, deixando alguns sobreviventes, vários sobreviventes. Tiveram muita sorte, inclusive, na questão da queda, porque você sobreviver a um acidente aéreo já é muito difícil, né? São então enviados ao local vários aviões de reconhecimento, mas devido ao péssimo tempo, o serviço ele é atrasado e posteriormente faz com que se desistam de procurar sobreviventes, porque naquelas condições do extremo frio, imaginavam que não havia sobrado nenhum sobrevivente. Após semanas sem comida, os sobreviventes passam a viver um dilema: ou se alimentam de carne humana dos que já faleceram, ou também irão morrer. Repito, isso aqui não é apenas um filme, sim uma história real, macabra, né? Pois é, aconteceu. Fique aqui para ficar sabendo de todos os detalhes com relação a este belo filme que retrata uma situação que realmente aconteceu, uma situação, imagina você sofrer uma queda, um acidente de avião, sobreviver e depois ter que comer carne humana para não morrer de fome. Aconteceu, é verdade. Eu conto para você a partir de agora com todos os detalhes sobre este fato ocorrido no ano de 1972. Lembrando que o filme é baseado no livro de 1974, escrito pelo Pierre Paul Reed. O livro se chama Alive, The Story of the Andes Survivals, ou, Vivo, a história dos sobreviventes dos Andes. Essa história ficou conhecida como Sobreviventes dos Andes, muito famoso realmente essa história em todo o mundo, o fato lá de 1972. A ficha técnica do filme, a direção é do Frank Marshall, o filme então de 1993, feito nos Estados Unidos, filmado no Canadá, tem 126 minutos de duração. O elenco tem o Ethan Hawke, também Vincent Spano e Josh Hamilton, os principais atores aqui deste filme. Gênero é drama. Foi lançado nos Estados Unidos em 15 de janeiro de 1993, idioma inglês. O orçamento foi de 32 milhões de dólares e a receita 36 milhões de dólares, uma receita doméstica. Pontos positivos, pontos negativos se houver, minha nota, e no caso desse aqui eu quero trazer também relatos dos diretamente envolvidos, dos sobreviventes. Eles que depois passaram a palestrar, alguns viraram palestrantes motivacionais, enfim, é uma história realmente incrível, né? Uma história incrível, sobreviver à queda do avião, depois sobreviver naquelas condições. Você pode imaginar você sobrevivendo em plena neve, sem roupas adequadas, sem proteção contra a cegueira da neve, passando fome, enfim, tudo isso vamos relatar aqui nesta nossa sinopse deste belíssimo filme que eu tinha na minha lembrança. Eu assisti ele na minha adolescência, confesso que a única cena que eu lembrava do filme era justamente a cena mais marcante talvez dele, que é quando eles estão nesse dilema e decidem comer carne humana, comer a carne dos sobreviventes para poderem eles sobreviver, né? Então, repito, parece uma história macabra, triste, não conte isso, mas é um fato real, é um fato verídico, por isso eu vou contar, mas estou advertindo você, assista o filme se você for forte, porque o filme tem cenas bastante fortes, relatando uma dura realidade que aconteceu há bastante tempo atrás, e é importante você contar essas histórias, para que possamos refletir sobre o que é a nossa vida, né? Você muitas vezes reclama, eu reclamo, todos reclamamos da nossa vida muitas vezes, quando há pessoas que precisam viver de formas
muitíssimas, infinitamente, impensavelmente piores do que a nossa, não é verdade? Então vamos lá. Pontos positivos do filme. Número 1, as pessoas que falaram comigo disseram que morreriam se estivessem nessa situação. Mas não dá para afirmar isso, pois ninguém sabe o que faria em uma condição daquelas. Esta frase que eu trouxe é um relato que nos é apresentado bem no começo do filme por um dos sobreviventes. Então as pessoas ouvem o relato dele, ele contando a história e dizem, né, eu nessas condições, que foram realmente duras, eu não sobreviveria. E ele fala que não dá para saber, o ser humano faz sim de tudo para sobreviver, a lei da sobrevivência ela é instintiva, está realmente no nosso sangue, e claro, alguns são mais fortes, outros menos. Então lá no comecinho do filme nos é apresentado a narração de um dos sobreviventes. Aqui eu vou trazer um pouco, ao contrário do que eu faço nos outros filmes, eu vou trazer um pouco dos detalhes dele, eu vou trazer os spoilers, porque é uma história que já é conhecida, não é simplesmente um filme, e sim uma narração fiel do que aconteceu na realidade. Então eu vou enumerando aqui os pontos positivos justamente porque são detalhes importantes do filme e, olha, de arrepiar muitos desses itens que eu vou trazer aqui para você. Segundo ponto positivo, o filme mostra o limite que cada pessoa pode suportar em condições adversas. Todos os seres humanos são diferentes, complementando o item número 1. Isso aqui é muito importante, né? Nem todos conseguiriam continuar vivendo, e assim realmente aconteceu, muitos foram morrendo pelo caminho, os mais fortes acabaram ficando, suportando, alguns não quiseram comer a carne humana também, daqui a pouco eu falo sobre essa questão também. Enfim, os seres humanos são diferentes, alguns são mais fortes, outros não, mas todos podem aprender, né, se assim quiserem. Né? Sim, aí fica a escolha, se quer sobreviver ou não, falando especialmente na situação vivida no filme e também na realidade que ele conta. Terceiro ponto positivo, a cena que é bem convincente para a época, lembrando que é 1993, a cena mostrando a queda do avião. Eles deram sorte, entre aspas, né, porque o avião caiu, ele bateu nas montanhas, arrancou uma asa primeiro, depois arrancou outra asa, por fim arrancou também a cauda do avião, e a parte que sobrou caiu justamente, não se chocou contra as montanhas, e sim foi deslizando na neve. Então tiveram, repito, entre aspas, sorte de não morrer nesse momento mesmo, podendo assim ter uma quantidade grande de sobreviventes da queda do avião. Então essa cena da queda achei bem convincente, mostra como provavelmente foi então essa queda, chamando a atenção a cena dos passageiros que são arremessados para frente, os bancos vão batendo um no outro e arrancando um a um, algo que não acontece mais atualmente. Inclusive filmes como este, acidentes como este, são muito importantes para a história da aviação. A aviação progrediu muito, a segurança hoje é muito maior do que era nesta época. Hoje, com toda certeza, viajar de avião é a forma mais segura que se tem de se locomover, graças ao estudo que é feito com os acidentes na época. Aqui, por exemplo, o avião caiu porque eles não tinham ferramentas que hoje existem no avião. Para ter uma ideia, uma das causas do acidente foi o mau tempo. Os pilotos tiveram que calcular, olha, imagina só a época, tiveram que calcular o tempo que eles levariam para chegar no aeroporto pelos Andes, por não ter então visão devido ao mau tempo, tiveram que fazer o cálculo da distância e do tempo necessário. Quando esse cálculo que eles haviam feito chegou ao seu final, eles desceram o avião, achando que ali estaria o aeroporto, e na verdade não estava, e sim estavam as montanhas. Então eles desceram nas montanhas em vez de descer no aeroporto. Essa foi a principal causa, então, deste acidente. Você imagina, hoje um computador é capaz de fazer esse trajeto e descer quase que de forma autônoma. Eles tiveram que fazer um cálculo e acabaram errando este cálculo porque não levaram em conta a questão da velocidade do vento, que acabou atrasando o avião, e ele não estava no lugar que deveria estar. Para ver como era frágil a aviação naquela época, aí com esta descida antecipada, acabaram batendo nas montanhas e causando este acidente. Então, repito, acidentes como este, entre outros vários que já aconteceram, inclusive recentemente, servem para melhorar a aviação, e hoje a aviação comercial ela é muito segura, com toda a certeza,
muito graças aos acidentes que aconteceram, infelizmente aconteceram, mas com o erro você aprende a não errar mais, pelo menos não pelo mesmo motivo, né? Quarto ponto positivo que quero destacar aqui neste filme e na história é que alguns passageiros morreram na queda, outros foram morrendo na sequência dos dias devido aos ferimentos da queda. E as cenas de sangue, as cenas de morte são bastante fortes no filme, porém são bastante fiéis. Então faço uma advertência novamente aqui, tome cuidado se você realmente quer assistir esse filme. Aqui a realidade, aquilo que eles passaram de verdade neste fato inusitado, é mostrado de forma nua e crua. O filme não tem cortes, pelo menos não a versão completa dele. Portanto, se você for fraco nesse sentido, dou aqui a dica para talvez não assistir e ficar apenas com esta resenha, né? Também a forma com que eles guardaram os corpos dos falecidos na neve, bastante convincente, parece realmente um cadáver ali deitado. O que eles fizeram, né? As pessoas iam morrendo, com os restos do avião, ele ficou bastante inteiro, puderam fazer um abrigo ali dentro, para passar as noites, que lá nos Andes passam bastante abaixo de zero. Então sem um abrigo você morreria congelado na primeira noite, certamente. Então eles tinham o restante do avião, puderam fazer um abrigo, usar as roupas que eles lá tinham para cobertores, enfim, mesmo passando frio, puderam sobreviver a este primeiro dilema, que é justamente a questão da temperatura bastante negativa que se tem naqueles locais. Outra questão que eles tinham alimentos dentro do avião, uma certa quantidade, e puderam, fazendo racionamento, puderam, comendo um pouquinho por dia, estender mais o tempo de alimento que eles teriam. Então tudo isso é mostrado fielmente com a realidade, como realmente aconteceu neste ocorrido. E a questão dos corpos, então, que eu dizia, conforme iam morrendo alguns dos passageiros, eles iam colocando do lado de fora, próximo à aeronave mesmo, ali no gelo, já que a temperatura era baixa, o corpo se preservava ali, né, colocando em fileiras, um do lado do outro. Isso é mostrado com muita fidelidade neste filme, chama realmente a atenção, até pela época dele, 1993. Quinto ponto positivo que eu destaquei, e quero contar para você, é que eu achei os detalhes interessantes, detalhes do filme, esses que eu já citei, e outros também. Claro que quando você faz um filme sobre um fato real, você precisa optar pelo que você vai mostrar para que caiba no tempo do filme. Então, eles seguiram uma linha, poderiam ter seguido outra, poderiam ter destacado, por exemplo, mais a parte psicológica das pessoas envolvidas, porque você imagina tudo isso que você está ouvindo e vai ouvir ainda, imagina como tem que estar e como fica o psicológico de uma pessoa que precisa passar por uma situação dessas, né? Você nem, me arrisco a dizer que é impossível até você imaginar com certeza, porque só estando lá, no final vou comentar um pouco sobre isso também. Sexto ponto positivo, justamente a questão talvez mais forte do filme, que é comer a carne dos mortos para não morrer de fome. Foi uma das cenas, então, mais impressionantes, sem dúvida, do filme. Como eu disse antes, era a única cena que eu me lembrava de quando eu assisti ele há muitos anos atrás, na minha adolescência. Essa cena de tão forte não saiu da minha cabeça. Eles cortando lá a carne, claro que obviamente era um frango, sei lá que carne que usaram na filmagem. Aí a pessoa ali comendo, enfim, tendo dificuldade em cortar a carne porque estava congelada. Enfim, pesado, né? Uma cena realmente pesado, com toda a certeza, mas realidade, isso aconteceu de verdade, tiveram que praticar o canibalismo para não morrer de fome. Sétimo ponto positivo, quando parecia que somente a morte poderia ser a pior coisa que poderia acontecer aos sobreviventes, na sequência, acabou vindo uma avalanche que soterrou o abrigo deles. Não vou contar aqui muitos detalhes, teve mortes ali, enfim, né? Então você já está numa pior, e aí acontece algo como isso, uma avalanche que eles nunca imaginavam, acabou soterrando o abrigo quando eles estavam dormindo, você imagina. Oitavo ponto, eu estou citando aqui como pontos positivos pela forma que foi mostrado, não que isso é bom, né, que isso é algo bom que tenha acontecido, não, né, óbvio que não. Apenas os pontos fortes do filme positivos, no sentido de nos mostrar o que realmente aconteceu naquele fatídico ocorrido. Próximo, oitavo, se eu não me engano, né, oitavo ponto positivo, havia preocupações por alguns integrantes do grupo quanto aos outros perderem o ânimo, perderem a esperança.
Em situações como essa, você vê a importância da liderança, aquelas pessoas que mantêm a bola para cima, né? Porque você pode ter certeza, na quantidade de dias que eles ficaram nesta situação, e não foram poucos, não. Ficaram mais de 2 meses nesta situação, não foram dias, não, foram mais de 2 meses, ou seja, uma situação bastante pesada, e aí o ânimo, claro, se vai, né, com o tempo, para muitas pessoas, para todos, né, claro. Aí a importância de alguém levantar a moral do grupo, isso também é demonstrado muito bem aqui neste filme. Por fim, o último ponto positivo, eu fiquei imaginando a emoção das pessoas lá nos Andes, quando o resgate chegou, e também a emoção de quem estava nos helicópteros, quando chegaram no local para resgatar as pessoas. Sem dúvida são emoções que é praticamente impossível descrever por quem não passou por isso. A gente pode imaginar, pode pensar, mas você imagina, você está há mais de 2 meses numa situação dessa, chegar ao resgate, o tamanho da alegria que você sente, do alívio, enfim, dá para trazer muitos adjetivos aqui para essa situação, e você poder ajudar pessoas assim também, né, quem estava no helicóptero, inclusive os 2 que chegaram até locais onde tinha vida humana e puderam contar a história e trazer o resgate, e vieram junto com os helicópteros, eles também, as pessoas, os pilotos, enfim, todos que chegaram para salvar essas pessoas. Então você imagina, fiquei pensando, a emoção de ambos, né? Tanto quem resgatou, quanto quem foi resgatado. Estes então os pontos positivos do filme. Pontos negativos não vou destacar nenhum, não encontrei nada de defeito nesse filme, ele foi realmente muito bem produzido. A nota fica para o final. Antes eu quero trazer uma coisa muito importante, até vou deixar em anexo imagens da localização, local onde foi que aconteceu esta queda. Estou deixando aí imagens para que você possa verificar. Vou trazer agora alguns relatos muito interessantes das pessoas, dos sobreviventes, as pessoas que estavam lá, não é alguém que contou, e sim eles mesmos contaram. Então são declarações realmente bastante fortes. Olha só, eu tenho um texto aqui bastante forte, que foi no momento eles encontraram um rádio dentro do avião e assim puderam ficar por dentro das notícias, saber onde estavam as buscas por eles, se já estavam próximos de encontrá-los, enfim. E ouvindo este rádio, eles ficaram sabendo, uma das pessoas estava ouvindo o rádio e ficou sabendo que as buscas foram canceladas porque não havia esperança de encontrá-los com vida, aí o mau tempo, o local de difícil acesso. Na verdade eles nem sabiam onde eles estavam exatamente, então acabaram cancelando as buscas. E aí você imagina o que foi receber esta notícia, o grupo que estava na esperança ainda de que logo o resgate chegaria. Aí você ficaram sabendo que as buscas foram canceladas, ficaram sabendo via rádio. Então eu tenho aqui a descrição dos momentos após essa descoberta. Olha só, abre aspas. As pessoas que se agruparam em torno de Roy, ao ouvir a notícia, começaram a chorar e a orar, a rezar, todos, exceto Parrado, que olhou calmamente para as montanhas que subiu ao oeste. Gustavo Nikolic saiu do avião e, vendo seus rostos, sabiam o que tinham ouvido falar. Nikolic subiu pelo buraco, pela parede de malas e camisas de rugby, agachando na boca do túnel escuro, e olhou para os rostos tristes que estavam voltados para ele. Aí ele gritou, Ei meninos, há boas notícias, acabamos de ouvir no rádio, eles cancelaram as buscas. E dentro do avião lotado houve um silêncio. Como a sua situação de desespero os envolveu, eles choraram. E aí o Pais, que era um dos sobreviventes, gritou com raiva para Nikolic: por que diabos é uma boa notícia? E aí o Nikolic falou: porque isso significa que vamos sair daqui por conta própria. Olha só, né? Emocionante, não? A coragem deste menino impediu uma inundação de total desespero. É o que eu falava antes, alguém precisa levantar a moral do grupo, e foi o que este cidadão fez neste momento. Em vez de ficar igualmente triste, desesperado com a notícia, como os demais, como a maioria, ele fez isso que você ouviu, disse que era uma boa notícia, e isso ajudou sem dúvida a elevar a moral do grupo. Tive até que editar aqui essa parte do áudio que você está ouvindo, porque me emocionei em trazer essa informação para você. Bom, seguindo,
tem também a questão do antropofagismo, né? Os sobreviventes dispunham de uma pequena quantidade de alimentos, que eram algumas barras de chocolate, lanches variados e um garrafão de vinho. E aí, durante os dias seguintes ao acidente, eles dividiram esses alimentos, como eu já falei anteriormente, em quantidades muito pequenas, a fim de não esgotarem a sua oferta escassa. Fito também desenvolveu uma maneira de derreter a neve em água usando metais a partir dos bancos e colocando neve sobre eles. A neve derretia no sol, ou ao sol, né, e em seguida escorria para as garrafas de vinho vazias. Mesmo com o racionamento rigoroso, o estoque de alimentos diminuiu rapidamente. Além disso, não havia vegetação natural ou animais nas montanhas cobertas de neve. Assim, o grupo sobrevivente coletivamente tomou a decisão de comer a carne dos corpos, então, de seus companheiros mortos. Essa decisão não foi tomada de ânimo leve, dado que a maioria eram colegas ou amigos próximos. No seu livro, em 2006, Miracle in the Andes, ou Milagre nos Andes, né? 72 dias na montanha e muito longe de casa, na tradução aqui, Nando Parrado comentou sobre essa decisão. Olha só, vou abrir aspas também para este relato. Em atitudes elevadas, as necessidades calóricas do organismo são astronômicas. Estávamos morrendo de fome, a sério, sem nenhuma esperança de encontrar comida. Mas a nossa fome logo se tornou tão voraz que procuramos qualquer maneira, uma e outra vez que percorri a fuselagem em busca de migalhas e bocados. Tentamos comer tiras de couro rasgado de peças de bagagem, embora soubéssemos que os produtos químicos com que tinham sido tratados nos fariam mais mal do que bem. Rasgamos almofadas de assento na esperança de encontrar palha, mas encontramos apenas espuma de estofamento não comestível. Uma e outra vez cheguei à mesma conclusão. A menos que comesse as roupas que trazia vestidas, não havia nada além de alumínio, plástico, gelo e rocha. Fecha aspas. E aí você às vezes reclama da comida que tem em casa? Emocionante, não? Todos os passageiros eram católicos romanos. Alguns igualaram o ato de canibalismo ao ritual da Santa Comunhão. Outros inicialmente tinham muitas reservas, mas depois de perceberem que era o seu único meio de permanecerem vivos, mudaram de ideia ao fim de alguns dias. É o que eu falava antes, alguns resistiram à ideia de praticar o canibalismo, que era a única opção. Você imagina, né? Andar pelo avião, procurar, com certeza procuraram muito. Não havia uma plantinha sequer para comer, não havia nada, à exceção de alumínio, plástico, gelo e rocha. Um dia, 2, 3, você aguenta, né? Mas vai se passando os dias, foram mais de 2 meses. Segundo a ciência, o corpo humano aguenta 30 dias sem comer, depois ele simplesmente morre. E na situação adversa que eles estavam, onde diz ali, né? Necessidades calóricas nesta situação de frio é astronômica. Então, muito antes de 30 dias, isso já iria acontecer. Então, quando o chocolate e o vinho acabou, tiveram que fazer algo para suprir as necessidades básicas do organismo, e aí o canibalismo foi necessário. Incrível e emocionante, não? Terceiro relato importante, o saco de dormir. Agora, naquele momento, era evidente que a única saída era subir as montanhas a oeste. Eles sabiam para onde, ou tinham a ideia de para onde ir, devido aos pilotos terem comentado, dado algumas informações, e aí eles tinham uma base, uma ideia, porque imagina, você cai ali, você não sabe você sabe somente onde o sol se põe e onde ele nasce. Aí você pode saber onde é o leste e onde é o oeste. Agora, saber para que lado caminhar, é outra história, né? Nem todos teriam essa informação e, na verdade, nenhum deles tinha. Mas eles tinham a ideia, então, que deveriam caminhar para o oeste com base nas informações que os pilotos deram. Pilotos que acabaram morrendo também. O piloto morreu na queda e o copiloto morreu logo depois. No entanto, então, eles também perceberam que, a menos que eles encontrassem uma maneira de sobreviver à temperatura de congelamento das noites, uma caminhada era impossível. Foi neste ponto que a ideia para um saco de dormir foi levantada. Em seu livro, o livro que eu citei antes, né, Miracles in the Andes, né, Milagre dos Andes, Nando Parrado comentou 34 anos depois sobre a feitura do saco de dormir. Olha só, abre aspas.
O segundo desafio seria a de nos proteger da exposição, especialmente após o anoitecer. Nesta época do ano podemos esperar temperaturas diurnas bem acima de zero, mas as noites ainda estavam frias o suficiente para nos matar, e nós sabíamos agora que nós não poderíamos esperar encontrar abrigo na encosta aberta. Precisávamos de uma maneira de sobreviver a longas noites sem congelar, e golpeamos o isolamento acolchoado que estava na cauda do avião. E isso deu-nos a solução. Como nós pensamos em conjunto sobre a viagem, percebemos que poderíamos costurar os patches juntos para criar uma grande colcha quente. Então percebemos que dobrando o edredom no meio e costurando as costuras juntas, poderíamos criar um saco de dormir isolado, grande o suficiente para todos os 3 expedicionários dormirem dentro. Com o calor de 3 corpos presos pelo pano de isolamento, seríamos capazes de resistir às noites mais frias. Carlitos aceitou o desafio. Sua mãe havia lhe ensinado a costurar quando era menino, e com a agulha e a linha a partir do kit de costura encontrado na bolsa de cosméticos da sua mãe, ele começou a trabalhar para acelerar o processo. Carlitos ensinou os outros a costurar, e todos nos revezávamos. Coche, Gustavo e Fito acabaram por ser os nossos alfaiates melhores e mais rápidos, fecha aspas. Aí você vê um conhecimento que um deles tinha, a mãe dele acabou falecendo também no acidente, então um conhecimento adquirido foi outro, foram vários motivos que culminaram com o salvamento deles, né? Um deles foi esse aqui, fazer o saco de dormir para que eles pudessem buscar ajuda com sucesso. Depois, então, que foi concluído o saco de dormir e o outro sobrevivente, o Turcati Numa, morreu dos seus ferimentos, o hesitante Canessa finalmente foi convencido a partir, e os 3 expedicionários deixaram a montanha no dia 12 de dezembro daquele ano. São relatos realmente muito emocionantes, não é verdade? Outro momento que vale a pena destacar aqui é a questão de quando eles encontraram a ajuda. Essa parte ela foi um pouco resumida no filme, foi cortado bastante os trechos da caminhada e não foi mostrado com detalhes essa questão, mas sim vale a pena trazer para você. Aqui eu já fujo um pouco da questão do filme, mas mostro o que realmente aconteceu naquele fatídico acidente de 1972. Olha só, Parrado e Canessa caminharam por mais alguns dias. Primeiro foram capazes de realmente chegar ao vale estreito que Parrado tinha visto no topo da montanha, onde eles encontraram o leito do rio Azufre. Aqui é o seguinte, eles caminhando pelas montanhas, imagina montanhas altas, não tinham nenhuma experiência em montanhismo, enfim, foram indo, e aí aquela coisa, né? Você precisa ter a motivação para continuar, mesmo sem saber se você vai subir a montanha e do outro lado vai ter realmente o vale que eles imaginavam, ou vai ter mais e mais cadeias de montanhas. Então você não desistir também foi, não terem desistido também foi um dos segredos do sucesso de terem encontrado ajuda. Em um momento do filme eles subiram assim, chegaram ao topo e aí viram realmente mais montanhas e mais montanhas na sequência do horizonte. E aí um deles viu assim lá no horizonte algo diferente, que vagamente parecia ser algo diferente de montanhas. E é para lá que nós vamos, eles decidiram. E é onde lá eles encontraram realmente este Vale Verde que você ouviu aqui no relato. Dando sequência, seguiram o rio, né, e finalmente chegaram ao final da linha de neve. Aos poucos apareceram mais e mais sinais da presença humana. Primeiro alguns sinais de camping e finalmente no 9º dia algumas vacas. Quando descansaram naquela noite, estavam muito cansados, né, e Canessa parecia incapaz de prosseguir. Quando Parrado estava recolhendo madeira para fazer uma fogueira, Canessa percebeu o que parecia ser um homem e um cavalo do outro lado do rio. Para ter uma ideia estavam praticamente vendo miragens já, né? Com o tamanho do cansaço, desgaste físico. E aí ele gritou com o Parrado, míope, para correr para a margem. No começo parecia que Canessa estava imaginando o homem sobre o cavalo, mas eventualmente eles viram 3 homens a cavalo. Divididos por um rio, Nando e Canessa tentaram transmitir a sua situação, mas o barulho do rio tornou a comunicação difícil. Olha só, um dos cavaleiros, um chileno ruaço, chamado Sérgio Catalã, gritou:
amanhã, né, gritou amanhã, e eles sabiam que nesse ponto seriam salvos e se estabeleceram para dormir junto ao rio. Durante o jantar, Sérgio Catalã discutiu o que tinha visto com os outros ruaços, que estavam hospedados em um pequeno rancho de verão chamado Los Maitenes. Alguém mencionou que algumas semanas antes o pai de Carlos Paes, que estava desesperadamente à procura de alguma notícia possível sobre o avião, pediu-lhes informações sobre o acidente dos Andes. No entanto, os ruaços não podiam imaginar que alguém poderia ainda estar vivo. No dia seguinte, Catalã levou alguns pães e voltou para a margem do rio. Lá encontrou os dois homens, ainda do outro lado do rio, de joelhos e pedindo ajuda. Catalã jogou os pães, que eles imediatamente comeram, e uma caneta e um papel amarrado a uma pedra. Parrado escreveu uma nota falando sobre a queda do avião e pediu ajuda. A nota dizia assim, vou trazer aqui agora na sequência, antes de dizer o seguinte: a sorte também esteve presente em tudo isso, você pode imaginar, né? De nada adiantaria, por exemplo, se a distância até esse local povoado fosse muito maior do que realmente era. Mas eu sempre digo uma coisa, a sorte ela ajuda e muito aos seres humanos, mas de nada adianta a sorte sem eficiência, sem vontade. A sorte ela vem na bagagem, né? Você precisa ter ferramentas, entre aspas também, para poder chegar ao sucesso. Olha só, nesse momento ele teve que pensar o que ele iria escrever para que a sua mensagem pudesse ser passada de forma eficiente lá do outro lado do rio. E aí ele escreveu assim, olha só, abre aspas, muito famoso esse trecho aqui. Abre aspas, venho de um avião que caiu nas montanhas, sou uruguaio, faz 10 dias que estamos caminhando, tenho um amigo ferido aqui, no avião há 14 pessoas feridas, temos que sair rápido daqui e não sabemos como, não temos comida, estamos debilitados, quando vão nos buscar? Por favor, não podemos nem caminhar, onde estamos? Fecha aspas, aí ele escreveu essa carta e jogou lá do outro lado do rio. Então ele amarrou o papel em uma pedra e arremessou de volta a Catalã, que o leu e deu aos meninos um sinal de positivo de que tinha compreendido a mensagem. E para finalizar aqui o vídeo, espero que ele ficou longo, mas espero que tenha trazido todos os detalhes, tanto com relação ao filme, quanto com relação a essa história magnífica, horrível, mas sem dúvida magnífica. Para encerrar, eu quero falar do resgate então, né? O resgate da montanha. Na manhã do dia seguinte que o resgate começou, aqueles que permaneceram no local do acidente ouviram no seu rádio que Parrado e Canessa tinham sido bem-sucedidos em encontrar ajuda, e naquela tarde de 22 de dezembro de 1972, 2 helicópteros carregando escaladores de busca e resgate chegaram. No entanto, a expedição com Parrado a bordo não foi capaz de chegar ao local do acidente até a tarde, quando é muito difícil de voar na Cordilheira dos Andes. Na verdade, o tempo estava muito ruim e os 2 helicópteros foram capazes de resgatar apenas metade dos sobreviventes. Eles partiram, deixando a equipe de resgate e sobreviventes no local do acidente para mais uma vez dormir na fuselagem, até que uma segunda expedição com helicópteros poderia chegar na manhã seguinte. A segunda expedição chegou ao amanhecer de 23 de dezembro e o restante dos sobreviventes, quando Parrado e Canessa partiram, deixaram 14 aguardando no local do acidente, foram então resgatados. Todos os sobreviventes foram levados para hospitais em Santiago e tratados para a doença da altura, a desidratação, queimaduras, geladuras, ossos queimados, escorbuto e desnutrição, né? Foram as doenças adquiridas por eles. Um mês depois, uma expedição por terra e ar chegou ao local do acidente. Os restos mortais dos falecidos foram enterrados em um local a meia milha da aeronave, sem o risco de avalanches. No túmulo foi colocada uma cruz de ferro em homenagem às vítimas. Por isso, escrito no metal, de um lado ainda pode-se ler: Os Irmãos Uruguaios ao Mundo. E no outro, Mais perto, meu Deus, de ti. E o que restou da fuselagem foi queimado para impedir curiosos, até isso, né? A cada verão, centenas de pessoas de todo o mundo visitam o lugar como uma forma de pagar um tributo às vítimas e aos sobreviventes e tentar entender a magnitude da sua proeza. A viagem é de 3 dias, começa com ATVs da vila de El Sosneado para Puesto Araya, perto do hotel abandonado.
o Termas de Sosneado. De lá até em cavalos e mulas, né, passando a noite em um acampamento nas montanhas. Na manhã seguinte é preciso subir até os 3.500 metros, atingindo então o Vale das Lágrimas, onde estão os restos mortais da tragédia. Lá os guias contam como foi o Calvário. O local ainda contém evidências físicas do acidente. O avião foi queimado com gasolina após o enterro das vítimas, porém ficaram lá alguns resquícios ainda, e também foi colocada uma cruz como memorial naquele local. Também temos aqui outras homenagens. Várias mães dos jovens que morreram no acidente de avião em 1972 decidiram fundar no Uruguai a Biblioteca das Nossas Crianças, dedicação à promoção da leitura e instrução. O lema da biblioteca é Coragem e Fé. A dor da perda dos nossos filhos e sua enorme generosidade levou a transformá-los em um motor para construir realidades positivas. Abre aspas, para manter viva a memória daqueles que não retornaram do acidente em 13 de outubro de 1972, na Cordilheira dos Andes, as mães fundaram esta biblioteca. Cada aluno, cada leitor é bem-vindo aqui, em nome dos nossos filhos. Fecha aspas. Também existe o Museu dos Andes. Este museu dedica sua memória a 29 pessoas que faleceram no acidente aéreo, relatado aqui neste vídeo. Dá também um especial reconhecimento aos 16 compatriotas que voltaram à vida após 72 longos e infernais dias. Também é dedicado aos que arriscaram sua própria vida para salvar a vida dos seus colegas. Ao visitarem este importante lugar de homenagem e introspecção, o visitante ajuda a difundir os valores, trabalho em equipe, solidariedade, amizade, que emanam desta história única, fazendo-os perdurar no tempo e garantir que se transmitam a futuras gerações. Este é o Museu Andes 1972 em Montevidéu, lá no Uruguai. Isso aí é a importância de você estudar, estudar a história, ou aquilo que aconteceu, para justamente a história não ser esquecida, não se repetir muitas vezes, enfim. Então espero que você tenha gostado aqui deste vídeo. Realmente me emocionei aqui nessa parte final, lendo estes relatos feitos pelos sobreviventes, algo realmente, como eu já disse várias vezes, é difícil você imaginar algo assim sem ter passado por uma situação destas. Para fechar então a minha nota, filme Alive 1993, filme Vivos aqui no Brasil, filme com 126 minutos de duração. Olha, eu pensei em dar nota 5 estrelas, porque o filme realmente é muito bom, mas eu vou dar 6 estrelas para ele, já que é um filme muito emocionante e talvez eu assista novamente no futuro. Quem assiste nossos vídeos, nossas críticas de cinema com frequência, sabe que a nota ela é com base à emoção que me traz. Se eu fico assistindo do começo ao fim, sem enjoar, com os detalhes que não tenham muitos defeitos. Aqui no caso, como eu disse, não encontrei nenhum defeito, então eu vou dar nota máxima para ele, 6 estrelas. Gostei muito de assistir esse filme, saber dessa história, destas valentes pessoas que fizeram o que puderam para salvar as suas vidas e dos seus companheiros e tiveram sucesso em tudo isso. Um abraço do Ariel Selbach. Este foi mais um vídeo aqui do canal. Esse bateu todos os recordes, ficou longo. Mas se você ficou até o final, deixa o like aí, se inscreva no canal, assim você recebe todos os nossos vídeos. Valeu, abraço e até mais.